M. Rios, bom dia. Como você está? Liz, Kelly Alves, bom dia. Como vocês estão? Hoje tem um final de semana na nossa quinta-feira, né? Gisele, bom dia. E aí, frio por aí, animados? Bom dia, Kelly. Tudo certo, tudo certo. Tudo frio por aí? Bom dia, Liz. Pessoal, então, Nenê, hoje nós vamos falar de... Deixa eu ver se eu esqueci de alguém aqui. Ana Mos, bom dia. Tudo bem? Hoje, por votação, né? Nós fizemos a votação ali ontem. Então, não deu para postar porque ainda precisa virar 24 horas para virar post ainda, para compartilhar ali no Instagram. Mas o vencedor de 98% deu Ciência do Amor. Então, hoje é Corpus Christi, né? Muito calor aí, né, M. Rios? Bom dia, Ana Moss. Então, hoje nós vamos falar a respeito da ciência do amor. Por que a gente traz isso? Como o nosso cérebro se comporta, como isso funciona, né? Afinal de contas, amor é uma química, uma crendice, um pensamento? O que vocês acham? Tudo junto? A ciência do amor, ela tem sim algo a ver com a química. E na verdade é químico, né? Todos os sintomas relacionados à explicação científica. Eita, vamos lá, Kelly. Todos os sintomas. Sônia Reis, bom dia, mamãe. Que bom ter você aqui no começo já. Como é que a senhora está? Então, tudo que se relaciona à parte científica de sintomas de amor, de paixão. Viviana Grano, para quem chegou por último, estamos falando da química do amor. Isso aí, Kelly, 90% química, cheiro, né, e entre outras coisas. Porém, o cheiro, ele é um olfato, ele é um sentido. O que faz o cheiro ocasionar? Dia, Vivi! Então, para a explicação científica, para esses fluxos causados na química da paixão, do amor, estamos falando hoje da química do amor, tá? Então, existem substâncias químicas, sim, envolvidas, e elas são produzidas, o contrário do que muitas pessoas acreditam, de ser produzida no coração, né? Ela é produzida no nosso cérebro. Então, o que produz o nosso cérebro? Você vai ouvir alguns termos que você já conhece aqui. Essas substâncias, elas são a adrenalina, a noradrenalina, a feniletilamina, que é um pouquinho mais difícil e menos dita aqui também, a dopamina. Rose Pinheiro, bom dia, querida. Estamos falando da química do amor. A dopamina, a ocitocina, a serotonina e as endorfinas. Viu só como é necessário a ligação química, os hormônios serem manifestados através da reação química quando se está amando? Bom dia, querida. A dopamina, vou explicar aqui, já dar uma pincelada naquilo que nós já estamos conversando há um tempo.
A dopamina ela traz a sensação de felicidade. Já a adrenalina causa aquela aceleração do coração, aquela excitação, aquela sensação de novidade. A noradrenalina é responsável pelo desejo sexual entre casais, pessoas e por assim dizer. Nesse estágio, que é o que se diz existir a verdadeira química entre dois indivíduos, entre dois corpos que vão se misturar e os elementos continuar a reação química. Todavia, essa sensação ela dura muito pouco tempo e é nesse ponto onde os casais têm a impressão de que o amor esfriou. Então, com o passar do tempo, o organismo ele vai se acostumando e adquirindo a resistência a tudo isso, passando a ter uma necessidade de maiores doses dessas substâncias químicas que provocam essa mesma sensação lá do início do romance. E é aí que entra mais dois hormônios, chamado a ocitocina e a vasopressina, que são responsáveis pela atração física, mas de uma forma mais evoluída, que traz uma certa calma para a relação e tornando a relação duradoura e segura. Tá, Aline, mas como funciona então o cérebro de uma pessoa apaixonada? Eu vou ser muito sincera com vocês e há muito tempo eu venho estudando sobre isso e vou continuar estudando. A ciência ela não entende totalmente o sentimento, mas a ciência entende, explica a questão do mecanismo neurológico e muitas vezes do que já são conhecidos e como eles se aplicam. Assim como ninguém sabe exatamente o que é o amor, também não sabe com certeza. Como, por exemplo, uma lenda, um dito de São Valentim, que foi eleito no dia 14 de fevereiro, o Dia dos Apaixonados. Na verdade, São Valentim era um sacerdote romano há cerca de pelo menos 200 anos atrás. Na época dos imperadores, os imperadores decidiram proibir o casamento, principalmente para os mais jovens, porque ele dizia que isso trazia uma certa debilidade cognitiva e fragilidade dos soldados. Então, esse Valentim, sacerdote Valentim, casava as pessoas no secreto, no escondido. E foi então que daí ele se tornou um mártir, ele morreu e tal, e por fim. A ciência, ela não se furta desse interesse, de maneira alguma, mas assumir todo a questão do sentimento correlato, do sentimento e da funcionalidade do que diz respeito ao nosso físico. Como, por exemplo, o coração, ele não se acelera sem que um mensageiro chegue lá para ele e diz assim: faça isso. Seja apaixonado, induzido por noradrenalina, vasopressina, ocitocina. Ângelo Amaral e Patrícia Paga de Gorria. Estamos falando hoje a respeito da química do amor. Trazemos a neurociência para isso, para vocês que chegaram agora. Então, em uma tentativa de ir além dessas lendas, eu trago aqui alguns argumentos, alguns
mais e outros argumentos um pouco mais sólidos do que os insólidos das lendas que o amor provoca em sua mente. Então, entre essas áreas cerebrais estimuladas pelo amor, algumas destacam-se de sobremaneira. São as que formam o circuito de recompensa, entre elas o chamado núcleo de accumbens ou accumbens. Como melhor pronunciar? É o mesmo. Nessa região que ela fica bem atrás dos seus olhos e muito sensível à dopamina, que é o neurotransmissor que aumenta a paixão, o qual se conhece também popularmente o centro de Accumbens, né, o circuito de Accumbens, como também o circuito de recompensa, centro de prazer, trazido pelo centro de Accumbens. Então, é justamente ali, nessa questão de recompensa. Por exemplo, você sente-se cansado depois de uma atividade física muito longa, qual a sua recompensa? Tomar água. E você vai lá e toma e você se sente saciado, recompensado por aquilo. E bem como todo e qualquer tipo de drogas que nós consumimos. E não são drogas ilícitas que eu digo aqui, eu falo também dos nossos medicamentos. Medicamento para dor, medicamento para depressão e para vários transtornos aqui. Isso, ele traz um caráter de recompensa, de alívio. Então, realmente esse circuito de recompensa é também chamado de circuito do vício. Daí dá-se o caráter de viciante para as primeiras fases do amor. O aumento da dopamina ele é muito grande no início da paixão. Comenta Larry Young, pesquisador e neurocientista do comportamento humano na Universidade de Emory, em Atlanta. Ele escreveu até um livro, Química entre Nós, Amor, Sexo e a Ciência da Atração. Ju Bertotti, bom dia, querida. De fato, houve um estudo que nós trazemos aqui, ratos que perdem os seus companheiros se deprimem de uma forma muito parecida aos viciados quando retiramos a cocaína ou a heroína deles. A depressão deles, o estado deprimido é o mesmo. Mas não só isso, o aumento da dopamina, ele ocorre em paralelo à redução da central de outros transmissores, como por exemplo a serotonina. Ou seja, a dopamina, ela ocorre de maneira reduzida e a questão da serotonina. E a essa falta acontece também os transtornos obsessivos, cujos traços principais o amor não está muito longe disso, desses transtornos. Então, podemos dizer que a paixão não é uma doença, mas cerebralmente, de longe, ela pode parecer. A ocitocina e a vasopressina são dois pequenos hormônios cuja produção acontece no momento aparentemente distante da paixão. No parto, por exemplo, a gente sempre vai falar do parto, porque é onde o corpo, o organismo, ele inunda de ocitocina, que é onde a mãe sente um amor inexplicável, e principalmente durante a amamentação, onde cria-se esse vínculo de amor. E lógico, também da paixão, fortalecendo assim o vínculo entre mãe e filho. E o amor romântico também se aproveita disso, né? A paixão, ela parece aumentar
a produção de ocitocina e vasopressina, que contribui para fortalecer as relações. Isso tem sentido, muito sentido, no ponto de vista evolutivo, porque gasta-se muito tempo e energia considerável para encontrar um parceiro idôneo para as relações amorosas. Glaulore, bom dia, querida. Então, uma vez que encontramos esse ser, esse indivíduo idôneo, uma vez que nós conseguimos o laço, deve-se reforçar a garantia, por assim dizer, que ambos cuidarão de sua descendência. Ou seja, eu tenho o mesmo amor pelo nosso filho que você também tem. E na verdade, depois desse estudo, é assim que a natureza entende. O amor, a paixão, também obscurece o julgamento e a razão. Para identificar essas regiões ativadas no cérebro a partir da paixão, cientistas costumam usar um método o mais evoluído, o mais tecnológico hoje, a ressonância magnética funcional. Essa técnica, ela capta desde a maior até a menor chegada de oxigênio a cada área do cérebro como um sinônimo de demanda da área ativada. O que cria essa demanda? Foi assim que se viu que durante a paixão o circuito de recompensa trabalha em especial fervor e o córtex pré-frontal parece se desligar. Eu quero chamar a sua atenção, é isso mesmo, Kelly. Eu quero chamar a sua atenção aqui. Esse fervor durante a ressonância magnética é visualmente através de luz. Quando a parte do cérebro se acende, porque é uma atividade elétrica do seu cérebro, quando ela acende, esse fervor não é fervor de fé, é o grau de luz. O fervor é o mais alto dentre as luzes. Então, ele é muito mais alto, o que desliga o córtex pré-frontal. Então, por que ele desliga? Não existe um hormônio que faz ele desligar, não existe um pino, um botão, uma válvula cerebral que desliga. Simplesmente assim, tenho vida própria, vou desligar e acabou. É assim que acontece. Não existe cientificamente achado e comprovado por que o córtex pré-frontal se desliga. Barrete Pamela, bom dia, seja bem-vinda. Então, essa última é a área do cérebro mais propriamente humana, o córtex pré-frontal. A responsável fundamentalmente pela capacidade de raciocinar e emitir julgamentos elaborados. Clarissa de Andrade, bom dia. Então, essa área sendo responsável por julgamentos elaborados, por exemplo, eu já tenho a minha vivência, eu tenho os meus valores, eu tenho o que a minha família me trouxe, me ensinou. Eu não tenho mais a capacidade de ter esse julgamento pré-elaborado. Quando eu estou apaixonado e o córtex pré-frontal se desliga. As consequências disso são evidentes. O amor obscurece pelo menos sobre a pessoa amada e principalmente a capacidade de criticar. Isso explica a crença, como a Kelly falou ali, porque o amor é cego. E tem até mesmo uma frase que eu trouxe aqui de Ortega Gasset, que definiu o amor como um estado de imbecilidade transitória. Mas obedece a uma razão e a possibilidade de união entre as pessoas. Quando as pessoas estão apaixonadas, elas se juntam. E estar apaixonado, a química do amor,
ela traz um estresse generalizado e traz valor. Como assim, Aline? Sim, o amor, ele produz ondas de estresse ao longo do tempo. Trata-se de um princípio de ativação do seu eixo hipotalâmico hipofisário adrenal. O que significa isso, Aline? Significa que, entre outras coisas, que o cérebro manda sinais para produzir mais adrenalina. Uma interpretação que se faz nesse grau de estresse é que permite você, o indivíduo, a superar um medo inicial, o que se conhece como neofobia. Neofobia nada mais é do que a repulsa em relação à novidade, ao progresso. Com esses mesmos mecanismos, vai se diminuindo e dando lugar à sensação, à tranquilidade. Os demais hormônios em circuitos envolvidos, eles também ajustam isso ao longo do tempo, como uma medicação que nós vamos ajustando essa dose. O seu corpo faz isso, o seu cérebro faz isso, ele vai dosando. O curioso é que esse fenômeno é um dos poucos em acontecimentos cerebrais entre o amor romântico e o amor materno. Não se sobrepõe. Porque no cérebro da mãe, possivelmente do pai, mas estudos demonstraram mais o cérebro da mãe, o que eu trago aqui para vocês, que as mudanças hormonais nesse sentido são mais pronunciadas, mais profundas, mais evidentes. Também tem lugar a uma ativação diária de recompensa e um aumento de dopamina. Igualmente, há um aumento claro de ocitocina e vasopressina e também se produz uma inibição do córtex pré-frontal. A mãe, presta atenção nisso, a mãe suspende o julgamento quando se trata do seu filho. De fato, essa correspondência entre ambos tipos de amor levou a pensar que o amor romântico evoluiu de um sistema mais antigo e a do amor de mãe pelo filho. Entretanto, nesse caso, não há reação hipotalâmica como ocorre nos casais. Saber que pessoas tiram suas vidas por término de relacionamento. Pois é neurológico. Por isso eu trago conhecimento para vocês. A ciência ainda não foi capaz de determinar se, por natureza, somos monogâmicos, poligâmicos ou monogâmicos sequenciais. Mas se sabem que muitas coisas que influenciam nessa realidade. E eu trago aqui para você um estudo muito sério. Presta muita atenção nisso aqui. Pelo menos em ratos, os roedores dos campos pensam, olha só, campos é totalmente diferente, um ambiente diferente. Ratos do campo, monogâmicos convictos, profundamente fiéis e parceiros. Os da montanha, pelo contrário, são promíscuos, contumazes, teimosos, indecisos. Qual a explicação disso? Os primeiros têm muito mais receptores de ocitocina e vasopressina, os ratos dos campos, principalmente nas áreas de recompensa. De fato, quando esse hormônio é bloqueado em laboratório, os ratos dos campos se comportam como se fossem ratos das montanhas, sem nenhum tipo de memória, nem predileção especial a qualquer tipo de parceiro. Os humanos não são ratos de fato, mas é evidente
que nossa fidelidade depende muito mais do que fatores animais. Mas, tampouco, parecemos imunes à infidelidade nesse caso. Algumas variações nos receptores de vasopressina, por exemplo, foram associadas a um maior número de promiscuidade. Não são determinantes, mas constituem um fator que pode chegar a intervir na raça humana. Como comenta Larry Jung, algumas pesquisas já observaram que quando se ministra ocitocina intranasal a homens que estavam em uma relação já há um tempo, achavam suas parceiras mais atraentes, mais interessantes que quando ministrado a ocitocina intranasal. Mas acontecia somente com suas parceiras. A ocitocina aumentavam a atração por suas esposas, por suas parceiras, e de aparência semelhante a lá atrás, ao início do relacionamento. E isso ativava as áreas de recompensa, como ocorria quando viam suas parceiras. Isso é esclarecedor. Em resumo, você aí do outro lado da tela pode estar pensando que a ciência ainda não sabe nada sobre o amor. Pode ser. Talvez você esteja convencido de que a razão não pode compreender a paixão em toda a sua complexidade. Muitos cientistas até acreditam, mas o próprio Larry Jung vai um pouco mais longe. Ele opina o seguinte, eu trouxe fielmente a opinião dele. A ciência será capaz de nos dizer muitas coisas sobre a química e os mecanismos cerebrais envolvidos no amor, mas não fará entender a magia. E isso só pode entender estando apaixonado. E acrescenta, é possível que sua essência seja melhor entendida com a poesia, com a música ou arte, mas a ciência pode contribuir para compreender parte do seu mistério e do seu cérebro envolvido. Porque é óbvio que todo sentimento tem sua contraparte física. O que isso significa? Todo sentimento reflete no nosso físico. E que, em boa medida, está por ser compreendida, e essa parte pode ser muito bem estudada. Até onde chegará essa explicação? Ninguém sabe, mas cientistas apelam e já se pronunciam a respeito disso. Porque na maioria das vezes, porque não encontramos uma resposta a isso, cientistas já se pronunciaram no sentido de, porque na maioria das vezes buscamos um amor sobrenatural e transcendente, perfeito e sem falha, sem máculas. Falta alguma coisa nos relacionamentos. E cientistas já constataram neurologicamente que buscamos alguma divindade no que sentimos, algo sagrado, para que sejamos plenamente felizes e fiéis ao que sentimos. Existem casais que estão juntos há décadas, apaixonados, e cientistas fizeram um estudo com esses casais e comprovaram, sim, a paixão ela pode durar para sempre, mas isso só acontece em algumas pessoas e ninguém sabe o porquê. Mas durante a pesquisa e imagens neurológicas pôde observar-se que casais
onde a paixão dura para sempre, eles têm o mesmo mapa cerebral amoroso, que por sinal buscam a mesma divindade e espiritualidade. Aqui vão algumas dicas de estudos já consolidados, testados e comprovados, para ajudar você que tem interesse em cultivar paixões saudáveis que propiciam amores duradouros. Evitem brigas por telefone ou internet, por mensagem. Quando estamos pertinho, olho no olho, a energia de paz prevalece. Exercite o senso de humor. Sorrir juntos faz bem. Iniciem atividades em conjunto, como, por exemplo, a ciência já aponta praticar algum culto, alguma situação de busca de espiritualidade juntos. Exercitem o perdão, é fundamental. Às vezes, ser feliz é mais importante do que mostrar que você está certo ou tem razão diante de uma briga. Isso mantém a paixão ativa. E por último, e não menos importante, comprometimento. Pessoas que têm comprometimento e sendo francas com aquilo que sentem, elas interpretam o comportamento do parceiro não de uma maneira negativa, mas de uma maneira como eu posso compreendê-lo, porque tem o comprometimento de levar essa relação adiante. Quando se tem firme a intenção de manter um relacionamento firme e duradouro, os problemas conjugais são facilmente superados e relativizados. Rose Pinheiro, 47 anos juntos e com muito amor orando juntos. Respeito, isso aí. Então essa é a forma mais comum que nós conhecemos, nós seres humanos conhecemos de amor. Dizem existir amor incondicional. Eu quero chamar sua atenção aqui. Até aqui eu te expliquei o que a ciência, a neurociência diz, mas por favor não saia daqui até eu terminar isso. Dizem que existe o amor incondicional. Talvez para você isso seja impossível. E talvez para você isso jamais possa existir dentro das suas capacidades e da sua coerência emocional. Porque se alguém fez alguma coisa para mim, eu não vou desculpar, eu não vou perdoar. Eu vou trocar de parceiro, eu vou... Chega. Por que eu vou insistir? Porque é incondicional. O meu amor é incondicional por você até a página 2. Pisa na bola para ver. Fere os meus sentimentos. A capacidade humana não tem a coerência emocional e cognitiva de ter amor incondicional. Mas lá no seu manual de fabricação existe 308 vezes mencionadas onde o fabricante expressa o seu amor por você. Amor incondicional. Eu quero deixar uma mensagem aqui do fabricante, lá naquele manual deixados escritos para você, que diz assim, ó, um tal de Jeremias escreveu. Você encontra lá, Jeremias 31:3. Então o Senhor apareceu a mim. Se apareceu para ele, pode aparecer para mim e para você. Dizendo, presta atenção, porquanto com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí para mim. Rubinho, bom dia, querido. Bom ter você aqui. Então o fabricante já diz isso. Então apareceu o Senhor, o fabricante a mim, ou a mim apareceu o fabricante.
Melhor tradução que você preferir. Fato é que ele apareceu e ele disse, se apareceu para Jeremias, ele pode aparecer para Rose, para o Rubinho, para Namós, para Sônia, para Kelly, para Patrícia, para todos vocês aqui. Dizendo, portanto, com amor eterno, te amei. Se é eterno, não acaba, né? Então por que ele amou? Não, amor pra gente entender não é passado, ama agora, porque é eterno. Por isso, com benignidade te atraí. Eu vou um pouco mais longe. O amor de mãe é o único amor comparado ao amor de Deus, ao amor do fabricante. Está lá em Isaías 49:15, quem tiver curiosidade. Pode uma mãe esquecer do seu filho que mama ou que amamenta, de maneira que não se compadeça do filho no seu ventre? Mas ainda que algo tão difícil aconteça, ou seja, ainda que a sua mãe te esqueça, diz o Senhor, diz o seu fabricante, eu jamais me esquecerei de ti. Jamais. Jamais. É um nunca eterno. Jamais. Aí eu quero trazer uma reflexão para você. Você aí que tá nessa live aqui comigo. Dona Sônia, que tá aí também, minha mãe. Você aí que tá nessa live, que é mãe, explica para mim, por que você ama o teu filho? Não tem razão. E você que é filho, explique por quê? Porque você é amado, mesmo diante de tanta inconsciência e inconsistência comportamental, emocional e de incoerência comportamental junto de emocional. Quantas vezes você é filho, e você que é mãe e é filho também, quantas vezes você desapontou seus pais? Quantas vezes você achou, nossa, agora você não é mais minha mãe, você morreu para mim, você não existe. Quantas vezes nós... Kiko Mantequilo, bom dia, querido, bom ter você aqui. Quantas vezes nós desencadeamos desgosto aos nossos pais? Quantas vezes nós levamos mágoa para os nossos pais? E quanto desgosto você aí já deu para sua mãe? Aí a pergunta de ouro, a pergunta que não quer calar. Por que tua mãe ainda te ama mesmo você tendo chutado balde tantas vezes? Por quê? Como isso acontece? Ô, Rubinho, amado, querido. Como isso acontece? Por que esse amor existe? Eu trouxe e trago para você a neurociência. Neurologicamente, eu consigo te explicar como isso funciona quimicamente, mas eu não sei, a ciência não sabe explicar de onde vem o amor, como acontece, bem como os mistérios da vida, como se forma os ossos de uma criança no ventre de uma gestante. Como acontece a preservação do fôlego de vida. E porque dói o seu primeiro respirar quando você nasce. Então, eu trouxe para você a ciência do amor, a química do amor. Nós compreendemos o amor humano. Mas como compreender o amor incondicional de nossas mães, sendo mãe ou filhos, compreenderemos o amor do fabricante. Você tem noção disso? O próprio fabricante, ele diz para você. E a Lana Cris, bom dia. O amor do fabricante, para quem chegou agora. E apareceu o fabricante, o Senhor, dizendo, portanto, com amor eterno te amei. Amor eterno ele amou, então se é eterno, o amor dura até hoje. É eterno.
e por isso com benignidade te atrai. O amor de Deus, ele se assemelha, se compara, o amor de mãe se compara com o amor de Deus, com o amor do fabricante. Então você aí, que pode estar se sentindo desprezado, se sentindo depressivo porque te deixaram, porque terminaram com você, porque acabou o relacionamento, ou porque por alguma mágoa você abriu mão de alguém e o teu mundo caiu na sua cabeça, o teu mundo ruiu. Deixa eu te dizer uma coisa. O teu fabricante, ele te ama incondicionalmente. Ele te ama e pronto, independente do que quer que você tenha feito. É hora de você usufruir, desfrutar, tomar posse desse sentimento, desse amor. E esse sentimento que ele plantou dentro de você. Porque já estudamos aqui, quando nos sentimos amados, o sistema de recompensa, dopamina, ocitocina, vasopressina, funciona no nosso cérebro. É neurológico. Amor nada tem a ver com coração. Coração ele tem a ver com grande e pequena circulação, crise de ansiedade, palpitação. Mas amor não. Nada a ver com amor. Eu quero que você reflita sobre isso. Eu quero que você saiba o quão você é amado. E mais uma coisa. Você que é mãe, você daria seu filho para salvar a vida de pessoas que você não conhece? Eu tenho quase certeza da resposta de vocês. Pois é, o teu fabricante ele deu o teu irmão, chamado Cristo, para salvar você antes mesmo de você existir. E algumas pessoas me perguntam, mais uma vez, ontem de novo, e me mandaram direct. Por que você fala de neurociência e você quer falar tanto desse fabricante, vai falar tanto de Deus? Quero deixar claro que eu não trago religiosidade, eu trago conhecimento para que você tenha discernimento de que você tem acesso livre ao trono da graça daquele que te fez, do seu fabricante. E nada vai segurar, não é o religioso, não é a religiosidade que vai manter você distante desse acesso e do desfrute do trono da graça, daquele que te fez. Se é necessário algumas mudanças na sua vida, ele sabe. O teu fabricante sabe as peças a ajustar, porque caso você não saiba, você estando vivo, você está debaixo de uma cobertura chamada garantia de serviço. Ou seja, a garantia do fabricante, ela cobre reparo, tá? Principalmente quando a gente compra um carro que precisa de recall. Levar até a agência para fazer uma troca de peça. Deu defeito? Leva para a fábrica. O fabricante, ele resolve. Marriott Multibrand, bom dia, seja bem-vindo. Então, assim, não se preocupe. O que eu trago aqui para você é ciência, conhecimento e não apontar as melhorias que, de repente, Xinha Reis, bom dia, que, de repente, precisa ser realizadas ou feitas na sua vida. Ou com você. Se você acha que precisa de algum ajuste, volta para o fabricante. Tenho certeza que o tempo de garantia você ainda está sobre essa cobertura. Garantia estendida. É por toda a vida. Você volta ao fabricante, ajusta a peça e vamos seguindo. Andou mais um pouco, desgastou? Volta para o fabricante. A vida é assim. E por que essa dependência do fabricante e esse serviço de garantia? Porque é um trabalho em equipe. Porque essa sensação de mesmo nos sentindo amados, a sensação de vazio e crise existencial. Porque existe o botão de Deus aí dentro de você, do sobrenatural.
E quero deixar claro, eu não trago religião nem religiosidade. Todos têm acesso à graça, todos ao trono da graça. Seja o que você entender, Deus, Alá, Orixá, Buda, o que você entender, vai no fluxo, chegue até o trono da graça. Lá você vai conversar com o teu fabricante e ele vai dizer para você, filho, eu preciso que ajuste isso ou aquilo. E não precisa ser abaixo de dor, apontamento, de crítica e de demagogia. Os religiosos podem se revirar e continuar mandando direct aqui, criticando. Pode criticar, eu não vou parar. Porque vocês, religiosos, não são donos do fabricante. Vocês não o colocaram em uma caixinha e se farão donos. Nem muito menos existem meios. Não requer prática e nem habilidade para chegar ao trono da graça. Basta você ter um coração ensinável, um coração quebrantado. Um coração quebrantado é totalmente desprovido de vaidade, de maledicência, de julgamento. Uma pessoa que chega no trono da graça, ela nunca vai dizer, viu? Igual o farisaísmo. Viu? Me abençoa, porque eu não sou como esse aqui, ó, que está ajoelhado, maltrapilha esse mendigo. Não. Quem chega no trono da graça, Senhor, sou dependente de ti. Minha natureza humana me faz miserável diante da tua magnitude, diante da tua grandeza e do teu amor. Essa é a diferença entre o religioso e aquele que busca verdadeiramente o trono da graça. Por isso, eu trouxe aqui para você a ciência do amor. Gostaria que quem chegou agora, quem tiver curiosidade, faça uso desse conteúdo. Compreenda o teu cérebro, porque nem tudo que você acha ser sobrenatural, acha ser demônio, magia negra, macumba, sei lá, qualquer coisa que fizeram para você, é o teu cérebro que te sabota. E que tal pararmos de responsabilizar o teu fabricante, Deus, religiosidade, entidade, pessoas, o diabo, e olhar para nós e tomarmos a responsabilidade da nossa coerência emocional e coerência de mentalidade. Eu convido você a ser um ser humano, um cristão, um lifestyle diferenciado. Use sua mente, porque lá também no fabricante, no teu manual de fabricação, ele diz: se aproximai do trono da graça pela renovação da sua mente. Conhecimento, amados, conhecimento. E com isso eu deixo para vocês essa mensagem de amor. Existe amor incondicional? Sim. Se você estiver aberto a conhecer e fazer uso, esteja aqui todos os dias às 7h07 da manhã comigo. Eu estarei aqui de maneira ininterrupta, dia após dia. Agradeço a presença de vocês aqui. E essa mensagem aqui, ela é só para hoje. Amanhã pode ser outro dia. Gostaria muito que vocês transbordassem na vida das pessoas que precisam ouvir isso. Tirem essas pessoas da angústia. Só leve uma gota de amor, sem julgamento, sem pré-conceitos, sem qualquer outra analogia que não seja o acolhimento, o abraçar a causa. Essa mensagem aqui é só para hoje.
Amanhã é outro dia e pode ser que ele nem chegue. Transborde na vida das pessoas com essa mensagem ou alguma semelhante. Existem pessoas emocionalmente doentes e morrendo do seu lado. Se atente a isso. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, também não está fazendo errado. Beijo, pessoal. Até amanhã. E vai cuidar da sua vida, que é o bem mais precioso que você tem. Tchau.